Direto com Evandro Ribeiro, que tem informações sobre o casal que foi encontrado dentro de um carro na PR-445. Ontem noticiamos isso daí, mas nós não tínhamos sequer identificação se era do sexo masculino ou feminino. Agora já foi confirmado que é um casal. E já tem o nome desse casal também, Evandro? Bom dia. Bom dia, Diogo. Exatamente. Nós temos os nomes, Diogo, mas não podemos falar ainda, Diogo, sabe por quê? Porque não está identificado oficialmente pelo Instituto Médico Legal. Diogo, você sabe, a gente recebe informações, a gente corre atrás. Rafael Machado foi atrás também. A gente vai atrás pela manhã. Nós temos, inclusive, os nomes. Temos aí as fotos das pessoas. Mas, por enquanto, Diogo, não podemos mostrar porque não está oficialmente identificado. Mas tem informações importantes. O carro encontrado em chamas, Diogo, com 2 pessoas dentro, na noite de domingo, é de uma servidora pública que trabalhava como professora para o estado, para o município, moradora da Zona Sul de Londrina, ali da Gleba. O Honda City foi consumido pelas chamas nas margens da PR-445, nas proximidades ali do distrito de Irerê. E quando os homens do Corpo de Bombeiros controlaram a situação, foram surpreendidos então com o achado dos cadáveres carbonizados. Os indícios apontam que seria ali, um casal com as mãos amarradas. Isso também está sendo investigado. A servidora, que por enquanto, Diogo, não vamos aí divulgar o nome, Ela, até confirmar exatamente as identidades, ela seria aí uma professora aqui do município de Londrina. A Tarobá também, as nossas equipes apuraram que 2 famílias, Diogo, foram ontem até o Instituto Médico Legal de Londrina, fizeram ali alguns reconhecimentos, não dos corpos, Diogo, porque estavam carbonizados, mas de alguns pertences, algumas coisas íntimas ali das pessoas, e enfim. E o outro homem também, Diogo, já está identificado, pelo menos parcialmente, não oficialmente também, mas seria aí, um vendedor que acabou então, era inclusive namorado, desta professora, ela que estava separada já há algum tempo. Então, Diogo, nós estaremos aguardando então somente, meu amigo Diogão, a resposta do IML, que nos dará 100%, e assim vamos divulgar os nomes e, é claro, mostrar aí mais detalhes, mais informações, e é claro também, Diogo, trazer detalhes de quem matou, porque foram mortes brutais, Foram 2 corpos que foram com as mãos amarradas e depois incendiados neste veículo que foi levado para o pátio ali da 10ª Subdivisão Policial, Diogão. Que coisa, meu amigo! Olha, Evandro, é difícil, lógico, a gente falar com certeza o que aconteceu, A polícia que vai levantar exatamente o que aconteceu. Não deve ser uma investigação que vai partir do zero, eu já antecipo para vocês. Primeiro é o seguinte, confirmando o IML, ele precisa colocar no papel o nome das vítimas. E como que o IML coloca no papel o nome das vítimas? Com o reconhecimento de pertences por parte de parentes. Daí eles vão tentar, com amostras de DNA e do que conseguirem retirar dos corpos, a comprovação científica. Ali é só por DNA, Diogo? Por DNA, exatamente. Mas daí, para ter o DNA, precisa ter um comparativo, um exame de sangue, alguma coisa, um histórico, algo assim, para eles poderem fazer a comparação. Fazendo a comparação, eles colocam no papel. Então, 90% já é de identificação, 90%. Existe uma porcentagem que pode ainda mudar os nomes das pessoas ali envolvidas. Existe. Você pega um anel de uma mulher, coloca no dedo de outra, coloca ela dentro do carro, ela morre queimada, pronto, você fez a confusão aí. Mas então o IML prefere esperar. Mas é mais de 90% de identificação já do corpo, trata-se de uma professora do estado e seu namorado. Ela estaria separada há um certo tempo. A polícia já deve ter, a partir dessa informação, um primeiro passo. Ah, Diogo, você está falando do quê? De crime passional? Você está falando de crime passional? Eu estou falando de possibilidades de investigação, pelo amor de Deus, possibilidades de investigação. Como já tem muita gente falando no facebook.com/Tarobá Londrina, na nossa transmissão ao vivo, de que esse crime tem cara de crime passional, eu falo aqui não com o intuito de incentivar essa versão, mas com o intuito de alertar as pessoas sobre a necessidade de aguardar uma investigação para que a gente não aponte dedos para as pessoas erradas. Mas a polícia deve partir, talvez, disso.
Pode ter sido uma tentativa de latrocínio, pode ter sido um latrocínio. Então, já começa a descartar. Por quê? Por que não levaram o carro? O que levaram deles, o que não levaram? Tem comprovação? Estava transportando dinheiro? Né? O que me parece difícil. O que aconteceu para amarrar e matar os dois queimados? Então, a polícia vai colocando as cartas na mesa. Gente, é cedo para a gente falar de crime passional, viu? É um forte indício? É. A polícia deve investigar isso? Deve. É isso que aconteceu? Não tem como saber ainda. Então, vamos com cautela, tá? Vamos com cautela, porque uma hora dessa tem outra família, tem um outro lado que deve estar preocupado. Ou por ser acusado injustamente ou por ser preso, não sei. Exatamente. Não sei. Diogo. Né? Oi, pois não, Evandro. E alguns pertences, Diogo, inclusive, foram reconhecidos pelos parentes da servidora e do homem, viu? Que trabalhava como corretor de imóveis e era morador de Ibiporã. E ambos tinham 52 anos de idade, né? E fortes indícios que foram mortos a tiros. Olha só, a Polícia Civil informou que diversas marcas de tiros foram encontradas na cabeça do casal. Né? Porém, claro, como nós frisamos aqui, você também, o IML ainda não confirma oficialmente, Diogão. Vixe, então mataram eles antes. Lembra que eu falei ontem para vocês aqui que o que a perícia iria levantar sobre a forma como eles morreram iria determinar também lá na frente a condenação, a pena diante de uma condenação? Porque se eles morreram queimados, com as mãos amarradas, se foi essa a causa da morte, requintes de crueldade, piora muito a pena. Agora, se eles foram mortos com tiros, por exemplo, e o corpo foi incendiado com o objetivo de esconder o cadáver, também piora o crime. Só que não é tanto quanto se tivessem morrido queimados, né? Ou seja, queimaram eles vivos, né? Daí é diferente um pouco, mas também agrava a pena. Nós estamos diante de um crime brutal, senhores. Estamos diante de um crime brutal. Agora, Evandro, está confirmada a informação de que seria uma professora ou era só servidora do município? Olha, Diogo, eu tenho essa informação aqui, ó. Esta senhora, né, que teria 52 anos de idade, Diogo, ela era lotada na Secretaria de Educação de Londrina, estava afastada há 1 ano por atestado médico, era servidora desde o ano de 2004, era professora em readaptação e trabalhou na gerência de alimentação durante 1 ano na prefeitura também. O outro corpo, né, também não identificado oficialmente. Nós temos, né, Diogão, aqui nome, inclusive, mas claro, não vamos falar, mas seria aí um corretor de imóveis, seria aí morador da cidade de Jataizinho. Morava em Jataizinho, morou em Biporã, enfim, uma pessoa bastante conhecida, inclusive, de algumas pessoas aqui de Londrina. Inclusive, né, esse rapaz, ele era bastante conhecido e tinha um apelido. Não vamos falar o apelido também, Evandro, vamos esperar tudo, Diogão. Evandro, me diz uma coisa, você falou no currículo dessa mulher aí que ela teria trabalhado no setor de gerência de qual departamento da Secretaria de Educação? Ó, Diogão, ela era lotada na Secretaria de Educação de Londrina, mas estava afastada há 1 ano por atestado médico e era servidora desde o ano de 2004. Era professora em readaptação e trabalhou na gerência de alimentação na prefeitura também. Olha só, segura lá. Por que eu estou falando que não dá para a gente embalar na primeira teoria que vem à cabeça? Primeira teoria, crime passional. Eu sei, é o que a galera está falando no Facebook. Eu estou pedindo para ter calma, segura. Já trabalhou na gerência de um departamento da Secretaria Municipal. Quem trabalha em gerência de departamento lida com valores, lida com compras, lida com uma série de coisas. Quem é que não se lembra do caso da servidora do HU? Suicídio. De repente não era mais suicídio, de repente tinha uma reunião marcada, não apareceu, estava tudo normal, começando a investigar. Pera lá que parece que tinha um caso estranho lá, que ela teria ficado sabendo e de repente pode ter se tornado queima de arquivo e por aí vai. Quem já ocupou um cargo de gerência, normalmente tem acesso a procedimentos e, vou te falar uma coisa, hein? Não é a primeira vez que deu rolo em setor de alimentação não, viu?
Estou falando que é isso? Não, eu só estou mostrando para vocês que pode ser crime passional, mas como pode ser outro crime também. E que esse homem pode ter morrido, por exemplo, sem ter envolvimento nenhum. Morreu porque estava junto. Como pode ser o contrário também. Ela pode ter morrido simplesmente porque estava junto com ele. Para queima de arquivo o homem. Queima de arquivo ou para, sei lá, vai saber. Está vendo só como são as coisas? Como a gente não pode mergulhar na primeira? Olha só. Para mim, assim, o fato de ela ter trabalhado como gerente e tal, já também é mais uma linha que a polícia deve, pelo menos, fazer algumas perguntas ali para os próximos. Sem contar a parte do homem. Será que os dois morreram por crime passional? Será que um morreu simplesmente porque estava junto com o outro não tinha nada a ver com o motivo da morte, é porque estava junto, presenciou e daí acabou morrendo? Porque os dois levaram tiros, né, Evandro? Os dois levaram tiros, na cabeça, Diogão. Tiros na cabeça, eles provavelmente morreram antes de serem queimados, né? Execuções, né, Diogão? Ou seja, e tudo indica, Diogo, que eles foram mortos ali no local. Ou seja, porque um dos corpos estava no banco do passageiro, lado do motorista, e o outro corpo estava no banco do passageiro, no banco de trás, né? E o carro parado, sem impacto nenhum, conforme apurou a Polícia Rodoviária Estadual. Ou seja, carro parado, tiros na cabeça, depois o incêndio criminoso também, Diogão. Pera lá, Evandro. Um estava do lado do passageiro na parte da frente, é isso? Exatamente, Diogo. Mas não do lado do motorista. Um está do lado do motorista. Não, mas quem dos corpos... Quem estava na frente? Eu sei que você vai perguntar, quem que era o motorista, então? Isso. Quem estava na frente, estava do lado do motorista ou do lado do passageiro? Exatamente. Tinha um corpo do lado, na frente, do lado do motorista. E outro corpo no banco traseiro, Diogão. Então pressupõe-se que havia uma terceira pessoa do lado do passageiro no banco dianteiro. Exatamente. Ou então ela acabou, né, tentando se esconder ou tentando sair do carro, Diogão, foi para o lado do motorista. Também tem essa versão, mas esse é com o perito, né? Bem, tem uma informação de que os dois estariam do lado do passageiro e teria uma terceira pessoa dirigindo o carro, Evandro. Quem estava na frente estaria do lado do passageiro também. Pois é. Daí o seguinte, pode ter sido mortos ali, mas quem conduziu eles até ali? Aonde que eles foram abordados? Por que eles fazem isso? Sabe por que faz isso? Para a polícia não saber onde eles foram abordados, que é possivelmente onde vai identificar quem foi que abordou. Porque se eles fazem exatamente onde abordaram, ou se eles fazem nas proximidades, a polícia consegue pegar por câmera de segurança. O que a polícia vai ter que fazer agora? Vai ter que fazer o processo contrário. Bem, beleza. Fulana foi vista pela última vez aonde? Na casa dela. Onde que é a casa dela? Diogo. É ali. Eles estariam numa festa na Zona Norte. Uma festa na Zona Norte. Então Isso. A polícia vai partir dali. Exatamente, fazer o trajeto, Diogão. Câmeras de segurança do trajeto de uma festa que eles estavam na Zona Norte até o local onde lá foi os corpos encontrados. Vai fazendo a varredura, Por onde pode ter passado? Pode ter passado pela avenida tal, pela rua X, pela rua Y. E vai ter que fazer uma força-tarefa para ir catando câmera de segurança, mais ou menos no horário, e tentar identificar. Porque eles pegam e levam para um local ermo para poder matar, mas também para a polícia não saber onde eles foram abordados, para tentar não identificar quem foi que abordou. Né, Evandro? Opa! Rapaz do céu, que crime que está, por enquanto, em torno de mistérios, né, Diogão? Mas aí não restam dúvidas que foram executados sumariamente. Vamos fazer um levantamento aí para ver se ela não tinha nenhum tipo de medida protetiva. Ô Larissa, você tem o nome dessa pessoa suspeita, né? Você tem o nome dessa mulher suspeita de ser a vítima, que o IML dá com 90 e poucos %, mas precisa do laudo oficial. Pega o nome dela, digita no Google medida protetiva e o nome dela, e Londrina. O Google já deve indicar. Se não tiver, você digita Projude, o nome dela, medida protetiva Londrina, e veja se aparece alguma coisa. Se não... você não tem, mas o Evandro tem. O Evandro tem o nome dela. Se o Evandro tiver o nome dela, já passa, Evandro, para a Larissa descobrir, porque chega a informação de que, mas isso não está confirmado 100%, de que teria uma medida protetiva. O cerco está fechando.